Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Vamos com as primeiras notícias do Fluminense para você começar o seu dia. Você sabe, daquele jeito, muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no Flusão neste dia 4 de março, dia seguinte ao encerramento da janela de transferências. Reforços foram inscritos. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês. Vamos falar sobre Alisson também, uma negociação que pode ser fechada ainda hoje. Tem papo de Nino e tem ingressos para a final do Campeonato Carioca no próximo domingo. Tem muita informação nesse vídeo, então vem comigo. E claro, como sempre eu começo pedindo aqui o seu like, já chega aí deixando o like para não esquecer, não deixa para depois, meu amigo, sinta-se à vontade. Você que já é de casa aqui no canal do Lessa, você dá o like para trazer aqueles que ainda não são, aqueles que ainda não conhecem o canal, que vão chegar aqui, como talvez você que está aí assistindo pela primeira vez aqui o canal do Lessa pode se inscrever também, porque você será muito bem-vindo e ajuda muito a gente, por sinal, tá? A gente vai começar falando sobre ingressos, a gente começa falando sobre ingressos para o Fla-Flu, que vai definir o Campeonato Carioca no próximo domingo. O Fluminense abre, vou colocar na tela aqui para vocês, o Fluminense abre nesta quarta-feira, hoje, hein, gente, 10 da manhã, os check-ins de sócios para a final. Ex-sócios também terão prioridade na compra de ingressos. A venda para o público geral e a retirada de gratuidades começa na sexta-feira, a partir das 6 da noite, enquanto a comercialização nos pontos de venda vai começar no sábado, somente no sábado. Por regulamento da competição, a divisão da carga de ingressos para as duas torcidas é de 50% para cada clube. Os prazos de comercialização também serão simultâneos. Cada torcedor comprará no site do seu clube. E aí tem aqui uma chamada aqui. Os sócios que não possuem convidados contratados terão direito a comprar até mais 2 ingressos adicionais, sendo que o seu próprio com desconto do plano, mais 2 no valor de meia entrada. Aqueles que tiverem convidados contratados também poderão garantir até 3 ingressos adicionais com o mesmo desconto do titular do plano. Os ex-sócios poderão comprar o seu próprio ingresso, mais 2 ingressos no valor da inteira, beleza? Então só tô lendo aqui tudinho, porque tem a galera que às vezes não consegue assistir, tá só ouvindo. Então fiquem atentos a essas informações. Teve alguma dúvida? Volta aqui, porque tá tudo aqui, você pode ler com calma. E o Fluminense, nesse caso aqui, conseguiu uma vitória. Vou trazer aqui essa matéria assinada pela Aline Nastari lá no TNT, porque o Fluminense agiu nos bastidores para conseguir uma condição melhor na final para os sócios. Rolou uma negociação com a Federação de Futebol do Rio e o Flamengo e ficou definido que cada clube venderá em seu próprio site, que é aquilo que o Fluminense informa lá. Os 50% do setor misto a que tem direito, né? Então, final 50% para cada lado, norte fica com o Flamengo, sul com o Fluminense. Isso não muda. Mas além disso, o setor misto também 50% para cada lado. Ela ressalta aqui que inicialmente a federação pretendia disponibilizar toda a carga de ingressos do setor misto de forma simultânea para ambas as torcidas, sem qualquer prioridade para os sócios. A medida fazia parte da mudança no regulamento que transformou a decisão em jogo único e aí determinou, né, 50% para cada lado. E aí, claro, o Fluminense tinha receio ali de não ter tempo hábil para, enfim, a sua torcida comprar o ingresso, e o Fluminense é o mandante, porque pontuou mais na primeira fase. Então, na condição de mandante, isso não estava previsto em regulamento, o Fluminense agiu nos bastidores para viabilizar justamente essa possibilidade de cada torcida poder comprar no seu próprio site, que facilita, nesse caso, enfim, o responsável operacional seria o Fluminense. Então, se a venda abre para os dois clubes simultaneamente, eles teriam que comprar no site do Fluminense. Então, enfim, o problema seria deles. Mas, de qualquer forma, fica muito melhor desse jeito, porque aí dará a condição da gente realmente ter um Maracanã dividido. E aí só depende do torcedor do Fluminense, só depende de vocês, da galera, chegar junto para comprar todos os ingressos à disposição do Fluminense, para não deixar ali para o público geral. E aí a gente vai chegar pesado também no Maracanã e teremos um clássico como deve ser, Maracanã lotado, né? Cada torcida
do seu lado e vamos que vamos. Então, uma vitória importante do Fluminense nos bastidores que vai, sem dúvida alguma, beneficiar bastante os sócios. E teve reforço também sendo anunciado. Rodrigo Castillo foi anunciado ontem à noite, um pouquinho mais por volta das 9h30 da noite. Não cheguei a incluir no vídeo de ontem à noite, porque tinha muita informação para acontecer, depois eu ia acabar não conseguindo gravar, então antecipei, mas está registrado aqui Rodrigo Castillo, anunciado pelo Fluminense, contrato até 2030, vai usar a camisa 19. O Castillo, como eu falei, 5 anos de contrato. Disse aqui, estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui. Disse o jogador. O Fluminense destaca aqui o histórico dele, a carreira, os títulos que ele já conquistou. Quero agradecer a todos os torcedores. Recebi muitas mensagens de carinho. Quero que saibam que dentro de campo vou deixar tudo de mim. Aí Rodrigo Castillo, lá no CT Carlos Castilho. Nas redes sociais, o Fluminense divulgou mais imagens, inclusive essa daqui ficou espetacular, né? Realmente demais. Aqui essas fotos que o Fluminense fez. Espetáculo. Pegando ali o ídolo absoluto Castilho no fundo e o Castilho pousando aqui com a bola e inclusive a camisa de goleiro, né, similar a dele. Espetacular. Vamos ver o que disse aqui o Castilho nesse vídeo. Hola hinchada tricolor, bueno, soy Rodrigo Castillo, muy feliz de estar acá en este club y bueno, esperando ver a todos en el Maracaná. Nos vemos pronto, abrazo a todos. É isso, o homem chegou e aí tinha muita gente ontem preocupada, né? Mas e aí, foi regularizado? Já tá no bid? Não, gente, não tá no bid, calma. Por que não tá no bid? Eu já tinha explicado isso aqui em outras oportunidades, mas vale ressaltar, né, mais uma vez. Eles não podem jogar o Campeonato Carioca, não pode, ninguém pode ser mais inscrito para a final, então não tem essa possibilidade. O que era importante ontem? O Fluminense conseguir dar entrada, primeiro registrar a transferência na FIFA e depois dar entrada com o contrato na CBF. Feito isso, tá tudo certo. Agora, assim, a documentação, toda a documentação necessária, eles precisam tirar a CPF, tanto ele como o William Mijan, eles têm que tirar ali os documentos aqui no Brasil, e aí o Fluminense vai ter até a semana que vem para poder deixá-los aptos para estrear contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Aí vai depender da comissão técnica, mas está tudo certo. O Fluminense conseguiu registrar a tempo antes do encerramento das janelas de transferências, registrou, portanto, a chegada dos dois, e aí agora é só o tempo necessário, sem pressa, como eles não vão jogar no domingo, para poder colocar os dois aptos ali no bid da CBF. Quanto a isso, vai dar tudo certo, vocês podem ficar tranquilos. Bom, a janela de transferências, a janela geral, fechou ontem, dia 3 de março, meia-noite, mas tem a janela interna aqui do Brasil, que vale até o dia 27 de março, que é uma janela exclusiva para jogadores que estavam sem contrato até ontem ou que disputaram os campeonatos estaduais. E é justamente nessa janela que o Fluminense vai buscar o seu, provavelmente, último reforço, pelo menos até o meio do ano, para fechar o grupo nesse primeiro semestre. E esse jogador é o Alisson, meia do São Paulo, de 32 anos. Eu trouxe essa informação aqui ontem para vocês e vou acrescentar mais algumas. Os amigos lá da Itatiaia acrescentaram ontem que no contrato está previsto uma opção de compra de 2,5 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 15 milhões de reais. E caso o Fluminense queira escalar o Alisson em um jogo contra o São Paulo, o Fluminense teria que pagar 2 milhões de reais. É só relacionar, não precisa nem jogar. Se relacionar, tem que pagar 2 milhões de reais. Isso aí é padrão nesses contratos de empréstimo de jogadores que, enfim, eventualmente são ou foram importantes nos seus clubes. O São Paulo empresta porque o Alisson estava sem clima lá, depois da negociação frustrada com o Corinthians, que ele vai para lá, enfim, gera uma confusão danada. E eu vou buscar ao longo do dia também mais opiniões sobre o Alisson, porque eu sei que do lado do São Paulo, muita gente estava criticando a forma física dele, que ele já estava mal, que não era só a questão do Corinthians, que, enfim, também tinha uma questão técnica ali, de comportamento. Então agora eu vou acertando. A tendência é para um acerto hoje, tá? Porque basta o ok do São Paulo. O São Paulo sabe que a saída dele vai gerar uma economia enorme para o clube, porque ele tem um salário alto. Então o salário, enfim, a saída do Alisson com o Fluminense pagando 100% do salário, não vai pagar pela transferência. Pelo menos não na proposta que o Fluminense fez.
O São Paulo dando ok, ele vem sem custo de transferência, o Fluminense paga o salário. Pagando o salário, isso vai gerar uma economia grande para o São Paulo. Para eles também, como é um jogador que não vai ser utilizado lá, é uma oportunidade ideal. E para o Fluminense, que queria buscar um substituto pro Lima, não necessariamente um substituto, o Lima saiu, né? O Zubeldia acabou ficando com um setor de meio de campo mais limitado, com menos peças, pediu mais um jogador, e o Alisson é um jogador que ele confia, já tinha sido oferecido, e o Fluminense resolveu trazê-lo justamente por não ter que pagar. O Fluminense não queria ter que pagar mais qualquer valor em transferência nesta janela. Tá? Então, por isso, o nome do Alisson voltou à pauta, e depois eu vou buscar informações com jornalistas, setoristas que acompanham o São Paulo, para a gente entender o que foi o Alisson por lá, a última temporada, o que pegou, o que ele fez que desagradou o torcedor, ou melhor, o que ele não fez. Enfim, eu vou trazer tudo isso aqui para vocês no canal do Lessa. Fiquem ligados, mas a tendência é essa, é de que haja realmente um acerto ao longo do dia, beleza? E agora, para a gente fechar aqui, eu vou falar sobre Nino. Por que eu vou falar sobre Nino? Porque quando o Julio Midjan é contratado, e ele já chegou, já foi anunciado, automaticamente muita gente falou: ah, então esquece Nino, o Nino não vem mais, o Fluminense já desistiu do Nino, por isso está contratando. Não. O que eu posso dizer para vocês, não, o Fluminense não desistiu do Nino. O Fluminense tinha em mente uma verba para contratar o Nino agora ou no meio do ano. E esse dinheiro ele continua lá para ser investido no Nino. Nada mudou quanto a isso. O Fluminense tinha um dinheiro para investir em um centroavante agora. Ia pagar mais alto pelo Anga, por exemplo, 15 milhões de dólares. Esse dinheiro acabou indo para o Castilho, acabou indo para o Midjan, certo? Então, essa era uma verba para um centroavante, que foi dividida. O dinheiro que o Fluminense destinará ou destinaria ao Nino, ele continua existindo em algum lugar. E aí eu vou reforçar o que eu já disse em outras oportunidades, que é a informação que o Fluminense tem. O Zenit nunca falou que iria negociar o Nino nesta janela. Desde o início, o Zenit falou: não há possibilidade de negociação. E aí todo dia saía notícia na imprensa paulista que o Palmeiras está indo, que mandou emissário, que mandou olheiro, que mandou representante, não sei para onde, para negociar com o Nino e tal. Todo dia sai uma informação por lá dizendo que o Nino está certo com o Palmeiras. E o Zenit, a não ser que o Zenit esteja dois papos, né, esteja mentindo para o Fluminense, acredito que não tem muito motivo para isso. A resposta foi, e não foi só isso. E aí um detalhe que até então, se eu não me engano, não tinha sido falado. O Zenit, além de dizer só vamos negociar na próxima janela se o Zenit for campeão esse ano. Porque senão talvez nem isso. Talvez nem na próxima janela eles aceitem negociar. Então, o normal é eles ganharem o título, mas, enfim, tudo pode acontecer. É uma condicional a mais. O Nino quer voltar, todo mundo sabe, assim como é fato. O Palmeiras vai chegar. Na hora que tiver que chegar, vai fazer proposta e provavelmente vai inflacionar a negociação. Aí é aquela mesma história. A gente não sabe até onde o Fluminense vai esticar a corda para chegar e igualar uma proposta e trazer o Nino para cá. E até que ponto o próprio Nino vai ter uma postura de escolher o Fluminense caso o Fluminense consiga igualar ali a oferta. São muitas incertezas, mas é só para deixar duas coisas bem enfatizadas aqui. O Fluminense não desistiu do Nino, não existe isso, e não é certo também, 100%, que eles vão aceitar negociá-lo no meio do ano, seja para o Fluminense ou seja para o Palmeiras. Vai depender do que vai acontecer no restante da temporada europeia. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Só não esquece daquela moral no like, de se inscrever, seu comentário também é sempre muito bem-vindo, e a gente vai se falando. Valeu, abraço!